já estamos nessa jornada há um tempo. E nós fomos lá ainda depois do culto, temos lá uma palavra, mas o povo vai chegar para a igreja agora pela manhã. Nós também tivemos hoje a Santa Ceia na nossa congregação, na nossa igreja que pastoreamos, e a gente, com toda a Santa Ceia, a gente faz uma consagração geral de toda a igreja. Né? Tem as consagrações com o departamento, com as irmãs, mas no dia da Santa Ceia nós chamamos de consagração da unidade, em que a gente convoca toda a igreja para estar em jejum pela manhã, dada a importância que temos do culto da Santa Ceia, e depois temos um café. E aí quando terminou a consagração, aí depois tem a escola bíblica, né? Terminou a consagração, tomamos um café e viemos para cá já. Daqui a pouco eu volto para lá para fazer a cerimônia fúnebre da nossa irmã Maria Calixto. Estaremos lá fazendo a cerimônia fúnebre. Talvez ainda vá fazer o sepultamento. E à noite, o culto da Santa Ceia, né? Então, o dia está atípico. Eu fiquei ontem até de madrugada, eu vi às vezes como é que eu fazia amanhã com o seu sol. Eu vou fazer amanhã com o seu sol. Aí Deus foi dando direcionamento. Eu disse, não, eu tenho 3 presbíteros lá na congregação. Eu digo, vou chamar eles, deixar aqui cuidando. Pego 2, vão comigo. Deixo um responsável para deixar minha família em casa. É assim, eu digo, terminar aqui, um vai deixar meus filhos e minha esposa em casa, tá bom? E eu vou para lá. E assim tem sido para a glória do Senhor. Pastor Henrique, irmã Francilene, são meus amigos há muito tempo, nós nos conhecemos. E louvo a Deus pela sua vida. Deus esteja abençoado aqui. Eu vinha no carro contando um pouco da história aqui dos meus companheiros, né? E eles ficaram maravilhados, alegres, satisfeitos pelo que Deus tem realizado. Bom, então, é assim que estamos no dia de hoje, né? Mas Deus é bom, Ele nos dá graça, Ele nos abençoa. Meus irmãos, nós estamos hoje talvez eu não vá pregar como usualmente eu prego. Eu quero trazer aqui uma espécie de reflexão, já que o tema é serviço, né? O pastor Henrique nos ligou para darmos uma palavra para os líderes, para aqueles que vão não somente cargos de liderança, mas também os que vão exercer cargos na igreja. E ele nos convidou para isso. Nós nos sentimos honrados por isso, né? E trouxe comigo aqui o líder da juventude, que trabalha comigo, né? Meu líder da juventude. Depois, irmão Marcelo, vê aí um dia do culto de novos aqui, traz o menino aqui, viu? Tá bom? Traz o povo aqui para adorar a Deus. Bom, então, e antes de nós vamos dividir em 2 etapas, certo? Nós vamos trazer uma palavra bíblica. Eu usualmente, quando estou pregando, é um pouquinho mais agitado. Se alguém não me viu pregando por aí, mas é um pouco mais agitado, né? Certo? Eu ultimamente eu tenho usado até um pedestral porque eu não fico quieto, e aí tem sido assim. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão para a liderança, para você mastigar aí devagarinho, não que quando a gente prega de forma eloquente, você também não mastiga. Mas eu quero chamar aqui a sua meditação, tá bom? Para nós, eu quero dividir em 2 etapas. Quero trazer uma palavra eclesiástica e uma palavra bíblica, tá bom? Uma palavra no sentido eclesiástico, uma palavra bíblica. A eclesiástica são as relações da liderança com a igreja, que são de extrema importância. E a palavra bíblica é aquela que vai fazer você se conduzir diante dessas relações. Para isso, nós vamos tomar por base um texto que talvez você esteja pensando que esse texto não sirva para o que nós vamos falar aqui hoje. Mas sim, ele está certo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 100. Livro de Salmos, número 100, certo? Deixe aí, se for possível, sua Bíblia aberta, né? Deixe aí, se for possível, sua Bíblia aberta.
Amém? Então, tem assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós, povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Talvez você esteja pensando: pastor, mas isso é apenas um salmo para devocional. Vamos meditar um pouquinho. Bom, bem, vamos começar pela questão eclesiástica, né? Liderança na igreja, né? Bem, você deve entender que existe o líder geral da igreja, que é o pastor, certo? Existe o líder geral da igreja, que é o pastor. Para que você entenda, para que você tenha noção da situação, o pastor da igreja, ele é o líder de tudo que tiver na igreja. E pastor, ele é o líder até do departamento de senhoras? Isso. Ele é o líder do infantil? É. Ele é o líder dos músicos? Sim. Certo? Por exemplo, nós que somos do Templo Central, eu sou o pastor local da congregação, mas nós temos o nosso pastor presidente, o pastor Moacir. Quando o pastor chega na nossa congregação, ninguém diz assim: irmão, está conosco o pastor da sede. Não, ele é o pastor da igreja. Ele não é o pastor só da sede, ele é o pastor da igreja. Onde tiver Assembleia de Deus e Messejana, ele é o pastor. Então, às vezes as pessoas têm uma concepção errada: está aqui o pastor da sede. Isso é antiético, isso é desrespeito, isso é algo que você jamais deve falar, certo? De jeito nenhum, tá bom? Ele é o pastor da igreja. Então, quando o nosso pastor está na nossa congregação, a primeira coisa que ele assume é a cadeira minha. Primeiro canto, ele já tem automaticamente o local para sentar na cadeira onde a gente usualmente senta. E aqui fica a dica também: nunca sente na cadeira do pastor da igreja. Não faça isso. Nunca, nem por brincadeira, certo? Não faça isso, porque ela é reservada para o anjo da igreja, certo? Então, tiver aqui uma reunião, tiver uma coisa, o pastor Henrique não está aqui na congregação, precisou sair. Mas eu estou dirigindo o culto. Não se sente na cadeira dele. Deixe a cadeira dele reservada, certo? Não sente. Por quê? Porque ela é reservada para o anjo da igreja e pode chegar também a qualquer momento maior que ele. Existe, pastor? Lógico que tem, está entendendo? Então só senta na cadeira do pastor a quem ele dá a honra que deva ser sentado lá. Se ele disser: eu vou sair hoje aqui, e pode sentar na minha cadeira? Pode sentar. Você está sendo autorizado. Mas está tendo um culto aqui e as pessoas o pastor Henrique não está na congregação, precisou se ausentar. O pastor não está, você está na cadeira dele. Não faça isso. Pode deixar o culto todinho transcorrer, o culto da mocidade, das crianças, seja ele qual for, certo? Deixe a cadeira dele reservada. Se ele resolver chegar no meio do culto, você vai passar pela vergonha de ter que se levantar da cadeira dele. Automaticamente você tem que se levantar, certo? Pastor, mas o que é isso? Isso chama-se dar honra a quem tem honra. Porque quem senta nessa cadeira é porque tem responsabilidades. Ele é o líder geral da igreja, mas ele precisa de líderes intermediários. O que é um líder intermediário? Entenda que o líder intermediário é porque nós não somos 10, nós não somos 20. Nós precisamos de pessoas para nos auxiliar. Mas entenda que o líder do departamento é o seu pastor. Você é o líder intermediário. Como assim? Vamos entender o que é a função de um líder intermediário. Ele se submete àquilo que é oficial. Qual o dia da doutrina aqui? Terça-feira, né? Você é líder da juventude. Aí você chega para o pastor, aí você diz assim, você chega para a juventude e diz assim: olha, eu marquei um momento, um grupo de comunhão, que lá na nossa igreja nós chamamos de GC, né? Grupo de comunhão. O que é o grupo de comunhão? É o momento em que os jovens se reúnem, se sentam, não é um culto, não é uma pregação,
E eles sentam para discutir a Bíblia, para se abrir. Às vezes eles se separam, as moças com a esposa do líder, os rapazes com o líder, e eles conversam, trocam ideia, tiram suas dúvidas, oram um pouco, tira ali a nova sua, escolhe um tema bíblico, chama-se GC. E aí o líder da juventude diz assim: eu marquei um GC para terça-feira. Negativo. Isso não existe. Entendendo? Isso não existe. É culto oficial da igreja. Certo? Mas vai ter um culto, uma festa de jovem na congregação tal, no dia da doutrina. Isso não existe. Dia da doutrina, a igreja tem que estar na doutrina. Você não pode pegar o seu departamento, e você como obreiro, você vai chegar lá: pastor Henrique, eu vou visitar a igreja hoje e tal, ali. Seu primeiro erro qual foi? Você apenas comunicou, você não pediu permissão. Isso está errado. Você chegar e dizer o seguinte: eu vou visitar a congregação fulano de tal. Seu primeiro erro foi você só pretender: pastor, eu estou comunicando que vou lá para a igreja tal, aqui perto. Aí já é o seu primeiro erro. Entendeu? Seu primeiro erro já reside ali. Pastor, existe isso na igreja? Irmão, eu tenho 18 anos que pastoreio a igreja. Já faz 18 anos que eu pastoreio a igreja. E antes de pastorear a igreja, eu sou filho de um homem que pastoreou por 30 anos. Certo? Então eu já tenho 18 anos que pastoreio a igreja. E sou filho de um homem que pastoreou a igreja. O pastor Henrique conhece meu pai. Já estivemos lá na nossa casa. E quando os irmãos aqui também conhecem. E quando a gente senta perto dele, a gente não diz nada. A gente só fica ouvindo. Na verdade, não, Marcelo. A gente não diz assim: pastor Smith, não sei o que. Não, a gente só escuta. A gente não fica: porque eu queria fazer isso. Não. A gente escuta, entendendo? E acabou a conversa. Porque tem gente que às vezes se encontra diante de um veterano e quer: não, está diante de um veterano, fique quietinho ali, que você vai ganhar muito mais. Então, quando a gente está diante de Smith Inácio, diante de José Augusto, né, não é bom a gente estar falando muito, né? Está entendendo? A gente fica só ali, ouvindo e tal. Então, eu sou filho de um homem que pastoreou por mais de 30 anos, certo? E já estou 18 anos pastoreando a igreja. Hoje ele não pastoreia mais. Minha mãe já partiu para a eternidade, hoje ele é viúvo. Mas se der um microfone na mão dele, ele bota para voar a banda ainda do mesmo jeito. Eles são 86 anos, muitos deles dedicados ao reino do Senhor. E se você chegar para ele e dizer: vamos ali pregar, vamos ali, vamos agora, vamos resolver isso daí agora. Então, seu primeiro erro foi você dizer: eu vou visitar a igreja. Não. Se você, como líder, se comporta desse jeito, não vai ter como você continuar na liderança, a não ser que você se submeta à orientação. Você vai chegar: pastor, eu estou planejando, queria a sua anuência, se o senhor me libera eu gostaria de ir ali na congregação tal, queria a sua anuência, recebi um convite para pregar, certo? Recebi ali e tal, queria a sua anuência, o senhor me liberar, eu vou debaixo da sua bênção, certo? Pronto. Eu passei um tempo congregando com o pastor Wellington Cardoso, não sei se alguém conhece, e eu sempre, desde muito cedo, recebi muitos convites para pregar. Sempre, até hoje, para a glória de Deus, sempre recebo convites para pregar. E quando eu recebia, eu digo: olha, eu vou falar com o meu pastor, se ele me liberar, eu chego aí. Se ele disser não, é não, se ele disser sim. Então eu chegava e dizia: pastor, esse é o convite. E por algumas vezes ele disse: não quero que você vá. E teve uma vez só que ele: sabe por quê, Oswaldo? Que eu não quero. Eu digo: pastor, com licença, por favor, o senhor não me deve explicações por que eu não devo ir. Eu não vou e acabou-se, certo? Então, simplesmente me sentei, entendendo? Eu não vou, só fiz ligar: não vou poder ir, não recebi a doença do pastor e vou ficar aqui quietinho no meu canto. Você não perde nada por ser submisso, certo? Agora você perde por não ser submisso, certo? Você perde muito. Então trabalha-se com anuência. Então entenda que se você quer fazer alguma atividade com o seu departamento, certo? Você quer levar o departamento de um exemplo, o departamento de jovens para um momento de convivência. Como é que eles chamam? Um retiro, né? Tal, chamar o departamento de jovens para um momento de convivência.
Você tem que entrar em concordância com o seu pastor. Você tem que falar com o pastor, estou intencionando fazer isso daqui, certo? Queria saber da sua anuência. Pronto, você tem meu aval, pode fazer. Marca um dia que não. Ela entende. Culto oficial da igreja não se marca nada, certo? Cultos oficiais da igreja, você é o líder do grupo musical, você é o líder do grupo de jovens, né? De vez em quando acontece que os pastores ligam para mim e dizem: nós temos uma banda lá muito boa, estão muito bem equipados, os meninos tocam muito bem mesmo. Pastor, eu queria saber se o senhor pode trazer a sua banda para tocar aqui, que nós vamos ter uma festa. Eles ligam para mim e aí eu libero. Quando eles ligam diretamente para o líder, aí pergunta assim: qual é o dia, irmão? É uma quinta-feira. Não, nós não vamos. Não, mas fala com o seu pastor. Não, mas é porque é doutrina. Na doutrina não se sai ninguém aqui, entendeu? É doutrina. Então, quando eles recebem o convite, caiu o dia de doutrina, eles já sabem a resposta. Agora, se caiu no outro dia, aí diz assim: pastor, a congregação tal convidou a gente para tocar, temos a sua bênção? Qual é o dia? Dia tal. Pronto, vá. Entendendo? Aí eles vão, tocam, são abençoados e abençoam a igreja também. Agora, quando se ele, o nosso líder da banda, que é o Jorge, ele já responde. Por exemplo, tem um culto, aconteceu um fato, uma certa ocasião, que isso não é prepotência, mas isso não aconteceria na nossa gestão em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma isso não aconteceria. Tinha um festival de música e a banda de uma certa igreja foi tocar nesse festival. Só que na mesma congregação deles tinha uma cruzada. E eles foram para o festival. Entendendo? Foram para o festival. E aí, uma situação dessa, irmão, eu digo sem demagogia, uma situação dessa com o Orisvaldo Inácio, eles não tocavam mais. Eu digo sem demagogia nenhuma. Ficariam os instrumentos tudo parados lá, o tempo que fosse preciso. Entendeu? Digo sem demagogia. Como é que se deixa o meu trabalho oficial para apoiar outro? Isso não existe. Entendeu? Então tem que ter essa. Porque você é líder intermediário. Se você acha que para trabalhar com liderança você não quer fazer isso, então entregue o carro, porque você vai causar desarmonia na igreja. E a Bíblia não é coisa boa para quem causa contenda. Entendeu? Então você vai causar desarmonia. Não é ditadura, isso é lógica, é organização. Certo? É organização. Uma coisa também muitíssimamente importante. Nós estamos vivendo um tempo que temos que ser muito seletivos. Por quê? Porque cada dia está surgindo muitos aventureiros. Pessoas que não pregam a palavra. Deixa eu me esclarecer aqui. Nós estamos vivendo um tempo que existem pessoas que eles não têm compromisso com a palavra. Eles só querem uma coisa: animar a igreja. Eles não têm outra preocupação. Certo? O negócio deles é animar. É animar a igreja. Eles vão animar. Para ele, se ele conseguir arrancar glória, se ele. Pronto. Certo? São chamados aventureiros. Então, ele não tem compromisso, ele não se senta para aprender, ele não evangeliza, ele não participa de um culto campal. Para a vida deles, isso se resume uma coisa: pregar. Para ele, a obra de Deus se resume em pregar. É o tipo de pessoa que eu não quero que passe nem em frente à congregação que eu pastoreio. Se passar em frente, eu mando multar. Certo? Gente que, para ele, a obra só se resume a pregar. Eu estou diante aqui também de um pastor, certo? Que já pastoreou também muito tempo. Já tem experiência. Quando você vê uma pessoa que, quando ele diz fazer a obra para ele é só pregar, ele não está no caminho certo. Se você andar com ele, você vai estar errado com ele. Se você andar com uma pessoa que para ele a obra de Deus é só cantar, certo? Porque a partir do momento que para mim a obra de Deus só se resume a isso, eu não estou no caminho certo.
Então nós temos que ser muito seletivos. Não é porque a pessoa tem idade de seguidor no Instagram que ele é um bom pregador, não. Não é porque a pessoa é famoso que é um bom cantor, não. Certo? Muita coisa diz sobre ele. Por exemplo, eu tive uma experiência, irmãos, que eu entro já na parte bíblica, tá bom? Eu quero na parte eclesiástica primeiro e depois na parte bíblica. Eu tive uma experiência, eu na minha vida secular eu sou professor, certo? Por formação eu trabalho em sala de aula. E um dia eu encontrei na sala de aula a filha de um pregador conhecido aqui na cidade de Fortaleza. Ela, não foi eu conhecer ela olhou para mim e disse: eu conheço o senhor. Eu digo: conhece? Conheço. O senhor é o pastor Oswaldo Nato. Eu não conheço não, menina. Aí ela: eu sou filha do pregador tal. Ah, tá certo. Aí passou-se um dia, eu disse assim: me dá o telefone do teu pai aí, porque eu quero convidar ele para fazer o encerramento do trimestre, na escola bíblica dominical. Ela olhou para mim assim, na sala de aula, e disse assim: o senhor quer convidar meu pai para fazer o encerramento da bebê? Tipo, meu pai não vai para a escola dominical. Meu pai não frequenta a escola dominical. Entendeu? A gente fica implorando para ele deixar a gente na igreja, pelo menos deixar para a gente ficar lá, para depois ele buscar. Mas ele não vai porque ele não quer vir. Menino de 8º ano. Entendeu? Mas o senhor quer o número dele? Eu digo: não. Você está entendendo? Você tem que entender que existem pessoas que a obra de Deus para ele é só pregar. A obra de Deus para ele é só cantar. Esse tipo de pessoa não queira o seu culto. O que eu estou querendo dizer para você? Você tem intenção em convidar alguém para pregar no culto de senhora, no culto de jovem? Antes de você ligar para a pessoa, você vai chegar para pastor Henrique: eu estou intencionando convidar aqui o diácono Marcelo para pregar no culto da juventude. Posso convidar, pastor? Convide. Porque na prática, irmão, o pastor da igreja ele pode convidar pregador para qualquer culto. Entenda isso. Certo? Só que lógico que ele não vai usar dessa arbitrariedade. Mas você consulte antes. Porque eu já cheguei a pregar em igreja que o pastor olhou para mim e disse assim: quem vai pregar hoje? Eu sentado. Entendeu? Eu fui convidado pelo... A gente entende que se o líder convidou, está aqui o Marcelo que não deixa mentir. O que eu digo lá? Antes de convidar tem que falar com quem? Ele já disse: ele não convida ninguém, pastor, estou pensando em convidar. Não é só ele não, são todos. Porque eu digo para vocês, irmão, seria muito difícil um pregador chegar na congregação minha, congregação que eu pastoreio, e ele for convidado sem eu saber, eu suspeitar ele, seria muito difícil ele pregar nesse dia. Certo? Porque chama-se submissão. Você tem que aprender a estar... aprenda, guarda essa frase: só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Você só tem autoridade no seu departamento porque alguém deu autoridade a você. Entendeu? Então compreenda essas coisas. Se alguém lhe deu autoridade, então você está debaixo de uma autoridade. Certo? Está debaixo de uma autoridade. Então só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Então precisa convidar alguém, então cuidado. Rapaz, tem um cara aqui no Instagram que o cara é uma bênção, é não sei o quê. Essa pessoa é frequentador da escola bíblica dominical, entendeu? Ele só vai para a igreja para tocar, ele só quer saber de microfone. Então não traga, porque você está contaminando sua igreja. Você não está abençoando sua igreja. Entendeu? Ah, mas pastor, olha o culto aqui que o homem faz. Não. Nós temos que ser seletivos, irmão. Porque você pode trazer um adúltero, você pode trazer um fornicador para pregar no seu culto e você trazer uma maldição para a sua igreja. Um espancador da mulher. Olha, irmão, tem duas coisas que eu tenho uma dificuldade para convidar pessoas. Um é o culto da família.
O segundo é encerramento de EBD. Se tem uma coisa que eu tenho dificuldade para convidar pregador, é culto da família. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo que está lotado de obreiros que é uma bênção na igreja e é um monstro dentro de casa. É um monstro dentro de casa. Entendeu? É um monstro. Não tem tato com a esposa, não cuida dela. Quando você vê um obreiro andando altamente alinhado e a esposa parece que terminou de lavar a louça, alguma coisa está errada. Certo? Porque o verdadeiro homem, irmão, primeiro ele cuida da casa. Se sobrar alguma coisa para ele, tudo bem. Não é assim não? Entendeu? Mas quando você vê o cara com o cabelo todo lambido, certo? Com um relógio do tamanho dessa caixa de som. E a esposa, você olha para ela, acabou de terminou a louça aí já. Entendeu? Então está errado. Certo? Está errado. Não. Tem que ter cuidado, tem que ser seletivo. Não é porque você viu na mídia que você vai trazer aqui, vai fazer zoada, mas não tem esse, eu vou dizer de novo, tem muita gente que não tem nenhum compromisso com a igreja, não tem nenhum compromisso com a palavra, ele só tem compromisso com uma coisa, com a oferta que ele vai receber. Pronto. Para isso ele é capaz de fazer um anjo andar por cima dos ventiladores. Ele faz. E aí todo mundo, daquela coisa toda, mas não produz nada. Nada serve. Nada, entendeu? Então, tenho esse cuidado. Sempre tive, certo? Não existe essa questão de trabalhar comigo, tá? E a pessoa chegar para mim e dizer, eu vou contar aqui um fato que aconteceu. Eu já é a 7ª igreja, né, que nós tivemos? Já é a 7ª igreja que eu tenho aqui, eu venho pastoreando, certo? Eu cheguei numa congregação e estava com um mês que eu estava lá, e a coisa lá funcionava assim. A irmã chegou para mim e disse assim, pastor, já convidei o pregador de domingo. Eu digo, como é, irmão? É o pastor fulano de tal, eu encontrei ele na fila do Banco do Brasil, já convidei ele vai pregar domingo, e já dei seu número para ele. Eu digo, eu vou botar tudo que irmã está lá aqui, né? Eu disse, irmã, primeiro, pregador de igreja que pastoreio, quem convida sou eu. Certo? Segundo, meu número não se dá para quem não quer. Certo? Terceira coisa, ele não vai pregar. Não, mas eu já convidei. Eu não sei quem foi que deu autoridade à senhora para convidar. Porque eu não dei essa autoridade para ninguém. Certo? Não dou. Por conta dos problemas que a gente tem hoje, por conta das situações que nós temos hoje, não pode estar soltando isso daqui para todo mundo, não. Não pode. Está cheio de aventureiro, está cheio de gente aí que só quer animar a igreja. Certo? Aí, pois ele não me ligou? Ligou? Pode ser, bom dia, pastor Lisvaldo, aqui é o pastor fulano de tal. Eu trabalhei e não deixava eu falar não. Entendeu? Eu digo, pois não, tal. Eu trabalho, aí começou, eu trabalho com libertação, quando eu oro o demônio cai, e a irmã me convidou, e o culto aí parece que começa às 7 horas, eu queria pedir para o senhor mandar um carro me buscar aqui e tal. Aí eu tentando falar, sabe, irmão, com licença e tal. E já está tudo certo, eu vou levar uma caravana comigo. Só teria como mandar uma van, porque eu levo muitos obreiros comigo e tal. Aí eu queria pedir também ao senhor. Aí eu digo, irmão, dá licença. Eu digo, dá licença, varão, deixa eu falar agora. Eu digo, olha, irmão, a irmã cometeu um erro. Eu não quero o senhor pregando na coisa, eu sei nem quem é o senhor. Certo? Eu estou falando com o senhor, o senhor não deixou falar. Entendeu? Eu sou uma pessoa educada, quem me conhece sou educado. Mas o senhor não deixou falar. Olha, eu não quero que o senhor passe nem em frente. A irmã cometeu um erro, tá bom? Nós não estamos precisando do senhor pregando lá.
Não, mas o que eu faço? Eu digo, aí é problema, o senhor resolve o que for. Mas na minha congregação, não, mas ela me deu o endereço, eu digo, um problema. O senhor pode chegar aqui com o Arcanjo Miguel, o senhor não prega na igreja, eu posso falar aí. Pronto. Pois tá bom. Pronto, tchau. Entendeu? Então, não convide ninguém sem a anuência do seu pastor. Certo? Porque a gente sabe o que a igreja está precisando. A igreja não está precisando de momentos de animação. Aqui não é estádio para ninguém estar fazendo ola, não. Aqui tem que ter graça, tem que ter um sonho. Não pode estar sempre pregando só na técnica, não. Tem gente, irmão, que só prega na técnica. Entendeu? Cuidado. Cuidado, são técnicas de animação de culto que não produzem nada. Acaba chega e assim, se não der agora eu vou embora. É por falta de Uber, chato. Eu chamo. Entendeu? Não caia nessa pilha. Não caia nessa coisa que isso não serve para nada. Nada. É muito melhor você pegar um obreiro seu que às vezes nem sabe ler e você sabe quem é, sabe a conduta dele, sabe que é um homem de Deus, botar ele para pregar aqui do que você trazer um famoso. É muito melhor você pegar um rapaz daqui que você conhece, certo? Você sabe quem é. Irmão, aconteceu um caso em uma cidade do estado do nosso país, mas se não me fala agora, foi em Uberlândia, Minas Gerais, que o pregador, quando chegou no hotel, o Espírito Santo disse assim: a palavra não está contigo. O pregador, mas Senhor, vai pagar aqui a hospedagem, tudo, mas não está contigo. Está com quem, Senhor? Está com quem eu vou te indicar. Vai para o culto e eu vou te mostrar. E ele foi para o culto, sentou e ficou. O coração ali, tal. Aí começou a chegar. É esse, Senhor, igual o pai de Davi, né? Jessé. Aí, vou te mostrar, rapaz, com calma. Só chegando pastores. Quando a chegou um rapaz, um conjunto da mocidade, roupa social. Aí o Espírito Santo falou: quem vai pregar, ele vai chegar, vai orar no departamento e vai subir aqui e vai cumprimentar todos. Quando ele falar contigo, é isso. O rapaz veio, dobrou os joelhos, orou e do nada ele se levantou e veio do altar. Quando chegou, pegou na mão do pregador, o Espírito Santo: é isso. Esse que a palavra está com ele. O pastor pegou o microfone e disse: irmãos, eu sei que já pagaram a oferta. E me deu um pix aí que eu vou devolver. Eu devolvo todas as despesas. Eu posso sair daqui sem nada, mas eu não desobedeço meu Deus. Vem cá, meu filho, faça o que Deus falou com você de manhã. Olhou por mim e disse: vem cá, faça o que Deus falou com você de manhã. Entendendo? Faça o que Deus. O menino pegou o microfone e disse: irmão, Deus me acordou 4 da manhã e mandou eu preparar uma mensagem no tempo. Você está entendendo? Isso pode ocorrer. Isso sim eu acredito. Na década de 70, um pastor foi para um campo trocar o pastor, porque já estava chegando o tempo. E quando o pastor chegou lá, já com o outro pastor, para empossar o pastor B no lugar do pastor A. O pastor presidente geral sentou. E quando foram passar para ele, ele disse: não, pode continuar o culto aí, já eu pego. E os irmãos iam lá, e pastor, posso passar para o senhor? Não quero o microfone agora, só quero no final. Quando foi no final, pastor, está na hora da posse. O pastor presidente olhou e disse: irmãos, quem é o dono dessa igreja de Jesus? Aí todo mundo: quem manda aqui é ele? O dono desses 2 pastores é Jesus? Pois o dono de tudo chegou aqui e disse que eu não desse posse a ninguém. E o que está aqui vai continuar. Bora, menino, vamos para casa. Pronto. E o pastor ficou lá mais 15 anos. Entendendo? A diferença, irmão, de quem vai resolver as coisas com a oração. A diferença está aí. Não é pela mídia, não é porque é famoso. Vai fazer uma festa, Senhor, nos mostra os pregadores. Nos direciona, Senhor. Não vá buscar pregador no Instagram, não vá buscar em YouTube, não vá buscar em Facebook, não. Vá buscar aqui. Entendeu? Busque aqui. Aí você vai ter resultado.
queria ver ali ele cantando, eu vi, não. Não é desse jeito, irmão. Entendendo? Vai buscar no joelho. Deus disse, convidei isso. Lembra lá os apóstolos? Separa para mim fulano, separa para mim ciclano. É assim que as coisas funcionam. Então, você é um líder intermediário. Então você tem a quem dar satisfação. Certo? Se você acha que você foi chamado para ser líder. Ah, pastor, mas o pastor chamou foi porque foi por Deus. Mas às vezes, mesmo chamado por Deus, tem pessoas que procuram o caminho do erro. Saul, Judas, é exemplo. Certo? Não vai culpar o pastor não. Às vezes a pessoa diz, sim, mas foi o pastor que botou. Mas existem pessoas que procuram o caminho do erro porque eles querem. Entendeu? Eles querem. Então, se você é líder aqui na Assembleia de Deus Instituído Vida para Cristo, e você acha que isso aqui é pesado para você, antes da posse hoje, digo, pastor, não vai dar isso. Antes da posse hoje à noite, certo? É muito melhor ele dizer, irmão, o cargo está vago, nós não temos no momento alguém, estamos orando. É muito melhor do que você assumir e causar problema para a igreja. Não existe esse negócio de meu departamento. Não existe isso. Certo? Submeto. Então você não perde nada por ser uma pessoa submissa à casa do Senhor. Prioridade. Sua prioridade é a congregação local. Aprenda isso. Certo? Ah, mas Chile Cavalhais vai estar lá no Castelão, na terça-feira, na doutrina. Vem para cá. Certo? Vem para cá. Você tem uma responsabilidade, e principalmente você que trabalha com liderança. Certo? Principalmente você que trabalha com liderança. Então, aprenda a ouvir não. Uma das coisas, irmão, pastor Henrique aqui não deixa eu mentir não. Eu já chamei ele no começo. Foi ou não foi? Chamei Henrique, vem cá. Ó, isso aqui, ele disse, foi isso ou não foi? Foi lá. Porque talvez o novo aqui não me conheça. Mas eu já faço parte da história dessa igreja. Eu já faço parte da história dessa igreja já há muito tempo. Entendendo? E irmão Henrique muitas vezes me ligou, pastor, eu queria um conselho aqui, estou passando isso aqui e tal, entendeu? Estou passando, irmão Henrique, faça por esse caminho. E ele foi lá e deu certo. Não é porque eu sou Jesus não, mas eu já tenho uma experiência, irmão. Eu já vou há 18 anos que dirijo congregação, entendendo? E sei como é que funcionam as coisas. Então, esteja submisso. E quando você tiver uma situação lá no seu departamento que não está conseguindo resolver, você tem a quem buscar. Ó, você lembra de Moisés? Moisés, as coisas difíceis a gente traz para ti, certo? As simples a gente resolve. O sogro dele viu lá Moisés feito um louco. Êxodo 18. Aí o sogro dele, Moisés, calma, separa. Capitães de 50, capitães de 100, capitães de 20. As coisas complicadas, eles trazem para ti. Mas aquelas simples, resolvam lá. Filtre. Faça um filtro, irmão. Entendeu? Faça um filtro. Certo? Faça um filtro. Tá bom? Bem, daqui a pouco eu quero falar uma coisa eclesiástica, mas eu quero falar só para a igreja. Eu não quero que seja transmitido, eu quero que seja gravado, porque é algo que seja mais interno. Tem que aprender a separar isso daí também. Certo? Tem coisas que são só nossas, que não é para estar. Então daqui a pouco quando eu fizer assim em você, tá bom? Eu vou explicar. Bem, irmãos, vamos lá. É o caso de minha, né? Bem, então, a igreja ela vai funcionar muito bem quando a submissão for a sua marca. Então, se você é da Assembleia Instituindo Vida para Cristo, você ouviu essa palavra na manhã e você estava cheio de ideias aí para fazer o seu departamento, o departamento que você vai assumir, mas você vê que essas ideias vão de confronto, aí você acha que isso é pesado para você, quando terminar aqui, Henrique, eu não vou. É muito melhor. Você não vai perder o crédito, nada disso não. Certo?
Mas se você está pronto, você vai ver que o reino vai crescer. O reino vai prosperar. Certo? Então, quando o reino cresce, prospera, a igreja, porque, irmão, tudo é o reino. Tudo é o reino. Certo? Então, vamos lá. Questões de culto. Questões de culto. Certo? Questões éticas. Vou mostrar para você aqui. Bom? Você está dirigindo o culto. Você está dirigindo o culto. Certo? Chegou o final do culto. Aí você diz assim, digamos que o pastor aí é o pastor da igreja. Aí você diz assim, a igreja fica de pé. A igreja ficou de pé. Tem alguém para aceitar Jesus? Você fez o apelo todinho. Pronto, pastor aí, bora. Errado. Erro gravíssimo. Certo? Não se faz isso. Terminou sua participação? Irmão, seu trabalho agora está com o pastor da igreja. O que ele quiser fazer depois do culto, está na direção dele. Aprenda isso. Não bote a igreja de pé, faça o apelo e chame o pastor e diga, pronto pastor, olha aqui para terminar o culto. Faça isso não. Isso é desonra. Você está desonrando o seu líder. Entendeu? Terminou aqui, o pregador terminou, meus irmãos podem sentar, o trabalho agora está com o pastor. Ah, o resto, aí você daqui assim, estou passando o pastor terminar o culto. Você está dando ordem para ele. Se ele quiser botar uma pessoa para cantar depois, entendeu? Entendeu? Se ele quiser ainda ter um aviso. Então, você chegou, não, vamos poder sentar, Deus abençoe, obrigado pregador, tal. Pastor, o trabalho está com o senhor. Entendeu? É assim que funciona a questão dos cultos. Certo? As coisas funcionam dessa forma. Você está no culto, chegou pastores, evangelistas, presbíteros, peça o seu pastor para apresentá-los. Deixa que ele apresente a liderança. Chegou, vai ter um culto aqui, os pastores da região estão tudo aqui. Naquele dia, o escalado para dirigir o culto é um dos obreiros aqui. Certo? Pastor, está cheio de pastores aqui. Por favor. Entendeu? É assim que funciona. Porque você está dando honra aos obreiros e serem apresentados pela liderança da igreja. Entendeu? Então está aqui, os pastores da região, vai ter um culto aqui, e os pastores da região vieram para cá. Mas nesse dia você está dirigindo o culto. O que você faz? Ah, está aqui o pastor fulano e tal, não sei o que. Não faça isso não. Não faça isso. Você não vai morrer porque soltar o microfone por um instante, não. Certo? Pastor Henrique, por gentileza, aqui para o senhor apresentar os pastores que estão aqui. E aí, com toda a maestria, contar, pastor fulano e tal, é um prazer recebê-los, meu amigo, se conhece tal. Está entendendo? Aprenda essas questões, porque isso vai fazer o trabalho fluir melhor. Bem, lá na frente, você vai crescer também. Lá na frente você vai crescer. Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe honrar. Certo? Irmão, eu cresci na igreja, os pastores dizendo assim, ó, vocês são os pastores de amanhã. Onde é que eu estou hoje? Entendeu? O tamanho dessa criança aí. O tamanho dessa criança. Entendeu? E o tato, ele é muito importante. Muito importante. Nós tivemos um pastor que, antes do culto começar, a gente ficava muito conversando na frente da igreja, e o pastor chegou, parou o carro, e foi até onde a gente estava. Abraçou nós tudinho. Aí, só reparar para falar com um desse menino, esse menino aqui, é que vão substituir nós, viu? Esse menino aqui vão nos substituir. Olha onde é que eu estou hoje. Entendeu? Nós estamos pastoreando a 7ª congregação. Porque a palavra se cumpre. Eu nunca esqueci um dia, nós estávamos no culto de mocidade, e o pastor da igreja era o meu pai. E um jovem bateu no meu ombro no tempo do culto e disse assim: um dia você vai dirigir essa igreja aqui. Eu tinha 12 anos. Eu guardei aquilo ali.
22 anos depois eu voltei para pastorear a igreja. Entendeu? Cumpri, eu guardei. Então, honre, porque vai chegar a hora de você ser honrado. Ainda não é o momento de você ser honrado, é o momento de aprender, é o momento de levar para o chão de ureia, é o momento de aprender a ouvir não. Não queira as coisas fora do tempo. Não queira as coisas fora do tempo. Tenha convicção do que você é. Certo? Se você é um auxiliar, não queira fazer o trabalho do presbítero. Você não pode ungir ninguém. Você não pode dar bênção apostólica. Não pode. Aprenda as coisas do seu devido tempo. Vai chegar o tempo que você vai ser honrado. Mas agora é hora de aprender. Entendeu? É hora de aprender. Certo? Então, todas essas coisas, elas fazem o trabalho fluir melhor. O pastor nem sabia que tinha tudo isso. Por isso que você está aqui hoje. Para você aprender. Então, o líder intermediário, ele tem um líder maior que é o pastor da igreja. Entendendo? Eu sou o pastor da congregação Valparaíso. Entendendo? Mas automaticamente eu sou líder de todos os departamentos. Mas eu tenho gente lá fazendo o quê? Me representando. Você me representa lá no departamento. Aí aqui já funciona uma coisa que precisa ser interessante. O que é? O que você reproduz no seu departamento pode ajudar ou atrapalhar. Você quer ver um exemplo disso? O pastor tem um projeto aqui. Aí o pastor, a primeira coisa que ele faz, quero sentar com a liderança. Vamos tratar disso, vamos ouvir. Está aqui o Marcelo que trabalha comigo na liderança, ele sabe que eu trabalho assim. Eu sento e digo, gente, estou intencionando fazer isso daqui. Começa a escutar, pastor, o que você não acha melhor assim? Dou uma sugestão ao senhor, eu vou apurando as ideias. Rapaz, é boa esse caminho. Eu sinto, toda atividade que eu vou fazer, eu sento com a liderança. Quando eu vou separar o obreiro, eu chamo os presbíteros da igreja. Eu quero falar com os presbíteros. Fica aí, Marcelo, dirigindo o culto, falar com os presbíteros. Irmão, estou observando fulano e tal. Tenho visto aqui que ele tem servido bem. E tenho intencionado em separar ele por causa de obreiro. Quero ouvir os presbíteros da igreja. Aquela conversa, presbítero estudante, aquela conversa fica lá. Acabou, mas a conversa foi aqui, ela não sai daqui. Entendeu? Pastor, eu volto sim. Tenho visto ele, esse obreiro, esse irmão, ele tem servido bem. Você ouviu todos. Né? Ouviu todos. Pastor, eu tenho meu aval. Pronto. Agora eu vou falar com o homem. Vem cá. É unido aqui com os presbíteros. Temos intenção de ele convidar para o quarto de obreiro. Aceita? Ô pastor, vai ser uma honra para mim. Estou querendo. Estou aqui para aprender tal. Amém. Mas deixa eu lhe explicar como é que é. Tu. Ainda quer? Aí é assim. Para não acontecer o que aconteceu com um amigo meu. Separou um camarada com um quadro de obreiro, escalou ele para a portaria. Sabe o que ele disse? Não, ele chegou na igreja, pastor, aí. Pastor, meu chamado é para o altar. O senhor me escala para a portaria. Eu, um homem chamado do altar. Aí o meu amigo ligou. Aí ele disse assim, pois tá bom, já converso com você. Aí esse já conversa com você foi me ligando. Né? Disse, tá onde? Estou na igreja. Mas aconteceu isso. O que eu faço? Eu digo, não deixa eu só me sentar mais no altar não. Eu digo, acabou, ali já mostrou, ali já está claro. Ali já ficou claro, tire logo cedo. É mesmo, Oswaldo? Eu digo, rapaz, acabou. Entendeu? Se eu tenho um obreiro aqui que a chamada dele é para o altar, então é o pastor da igreja, irmão. Entendeu? Então é o pastor da igreja. Eu estou fazendo o que aqui? Entendeu? Aí ele ligou para mim na hora do culto. Todo culto aqui na igreja. Não aconteceu isso assim. Eu digo, homem,
Peça esse rapaz para continuar sentado lá embaixo, pronto. Resolvido o problema. Ou eu vou fazer. Faça. Não está certo não. Tá. Entendeu? Para não acontecer isso. A gente chama o presbitério. Olha, irmão, aprenda uma coisa. Certo? O presbitério, ele é como se fosse assim, uma base de consulta do pastor. Entendeu? O presbítero, ele não é só para estar com o microfone na mão. Ele ajuda a participar da decisão da igreja, sendo que submisso ao pastor também. Então você chama ali o presbitério, olha irmão, estou intencionando fazer isso aqui assim, 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 assim. Certo? Ó, queria chamar aqui o obreiro, o irmão Pedro, um exemplo, não sei se tem algum Pedro aqui. Quero chamar aqui o irmão Pedro para fazer parte do quadro de obreiro. Aí, os presbíteros, rapaz, já vi esse cabo aí andando no meio da rua só de calção. Já vi ele só de calção no meio da rua. Eu, Orisvaldo Inácio, não vou querer um obreiro que ande nu no meio da rua e esteja vestido aqui não. Sério? Quero não? Mulher, quero não, rapaz. Ah é, irmão? Não. Encerrou a minha conversa. Agora a conversa fica lá. Né? Quando eu falo do presbitério, é os obreiros que estão ali mais próximos, 2, 3, né? Chama, senta com eles. Rapaz, temos aqui um projeto e tal. Ou então alguma coisa que tem a ver com a liderança. Agora, o que eu vou dizer? Você criou o projeto todo aqui. Passou para a liderança. Aí você manda o líder passar para o departamento. Aí o líder chega lá no departamento. Bom, o pastor está com um projeto aí, mas eu não achei muito interessante não. Que negócio é esse? Você concordou tudo com o pastor aqui. Quando você chegou no seu departamento, ele manchou tudinho. Você não tem condição de trabalhar de liderança. Ou você muda esse comportamento. Você tem que chegar lá e dizer, olha irmão, o pastor criou o projeto aqui, e o projeto é bom, a proposta é boa. Que o irmão Marcelo deixou contigo. Nosso pastor presidente fez um monte de mudança esse ano. Eu cheguei lá para ele, o negócio é bom, irmão. Vamos abraçar a causa. Tá? Porque você que mancha, você recebe aqui de mancha lá, não está causando conteúdo, irmão. Aí, por exemplo, você é na mocidade. Olha, o pastor criou um negócio lá, mas o líder não. Entendeu? Achou bom não. Então, essa é a questão eclesiástica. Certo? Daqui a pouco eu quero falar alguma coisa, mas que é mais interna. Certo? Então, questões eclesiásticas que você precisa lidar com isso. Certo? Eu vi um caso um dia desse na internet que tem certas coisas, irmão, que eu não sei, eu não sei. Eu fico logo, assim, eu não vou mentir não. Eu fico pensando, um negócio desse acontecendo comigo. Tá aí na internet aí para o pessoal ver. Veio pedir para o menino baixar a bateria e o baterista. Torceu aqui. Ah, eu vou até tomar água. Entendeu? Chegou o baterista e disse assim, fui baixar um pouquinho. O baterista veio para aumentar mais. Sei nem o que, eu vou até ficar quieto. Está entendendo? Vou até ficar quieto. Ele não existe, não tem de jeito nenhum, entendeu? Quem não tem submissão não serve para assumir nenhum cargo na igreja, nenhum, certo? Nada. Se você se considera uma pessoa insubmissa, não receba nenhum cargo, nenhum. Eu estou lhe dando um conselho. É a mesma coisa que quando essas pessoas que querem se casar e dizem assim, eu vou me casar, mas eu quero ser independente. Não se case. Faça um favor para a humanidade. Certo? Faça um favor para a terra. Se você disser, eu vou me casar, mas ele vai ter a vida dele e eu vou ter a minha, não se case. Casamento é relação de dependência. Entendeu? Eu saio de casa, a mulher nem sabe onde eu estou. Errado, viu, chapa? Errado. Principalmente se você é obreiro. Você ligar com uma irmã,
Oi, irmão, cadê eu? Tenho uma brincadeira lá que eu digo assim, cadê seu namorado? Pastor, tá ali, não sei o quê. Aí, cadê seu namorado? Pastor, eu nem sei. Aí tá certo, irmão. Minha esposa sabe onde eu estou. Minha esposa sabe quanto eu ganho. Entendeu? Minha esposa sabe a senha do meu celular. Pastor não pode ter nada escondido da sua esposa. Certo? Tem a senha também da conta. Tem a senha dos meus contas, as contas do banco, tem. Como é da senha? Que dinheiro não tem. Entendeu? Vai entender? Mas ela tem. Tem a senha do celular, tem tudo. Entendeu? Um obreiro chegar para mim e disser assim, pastor, minha esposa não sabe quanto eu ganho. Vamos sentar e conversar. Vem cá, meu filho, eu quero sentar com todos dois. Viu? Não pode haver isso. Não pode. Viu? Não pode. Então, vamos lá. Gente, então, até aí tudo bem? Hoje é a palavra para liderança. Eu não estou pregando. Outro dia o pastor Henrique me chama aqui para pregar e aí é um pouquinho mais explosivo. Certo? É um pouquinho mais dinâmico o negócio. Mas hoje é aqui uma reflexão para você. Pronto. Aqui o pastor aí tocou num ponto importante. Importantíssimo. Certo? Vou aproveitar e tocar no outro. Ó. Eu tenho hábito, irmãos, de que quando eu quero separar alguém para ser obreiro, antes de eu conversar com ele, eu pego a minha esposa e chamo a esposa do obreiro. Eu digo, eu quero falar com a senhora. Com o meu marido também, eu digo, não, só com a senhora. Eu chamo a minha esposa, sento lá com o obreiro e vem cá. Vou usar aqui o nome do Marcelo. Esse mesmo crente que o Marcelo é aqui da igreja, ele é o mesmo caso. Aí antes dela responder, eu digo assim, não esconda não, viu? Não esconda não. Pastor, Marcelo é crente, é um homem dedicado à família, preocupado, trabalhador. Olha, pastor Henrique, não bote preguiçoso em cargo nenhum. Não bote nenhum preguiçoso em cargo nenhum, que o senhor vai ter problema. Certo? Mas quando chegar aqui, rapaz, pastor, meu marido é muito preguiçoso. Nunca bote o nome dele para nada. Não bote para nada. Nada. Ele não bote. Chamar o pastor, meu marido tem uma preguiça. Não. Vai ser essa, meu irmão. Entendeu? Tem sentido não. É a filha da irmã que morreu. Escuta aí o que ela está dizendo, por favor. Espere, eu tem luto, mãe. Veja aí o que ela está dizendo. Bem, diga, pode responder ela que a igreja já está pronta lá para receber um corpo. Vou já para lá. Bem, certo? Vamos lá. Então, irmãos, o que eu faço? Eu pego a minha esposa, vai conversar com pessoas do sexo oposto, certo? Leve sua esposa, ou seu esposo, certo? Então eu pego a minha esposa, mano, esse rapaz, ele é crente em casa também, os filhos respeitam ele, é homem de Deus, porque eu já tive um caso, certo? Que quando eu chamei a irmã, o senhor quer chamar meu marido para ser obreiro? Eu digo, irmão, pastor, não faço não. Nem eu não estou para não aguentar ele. Estou para não aguentar ele. Eu digo, é dele. Entendeu? Irmão, a esposa que me conhece. A esposa que me conhece por dentro e por fora. Entendendo? E a minha esposa, eu louvo a Deus demais pela minha esposa, pela minha amada. São 22 anos de casamento. Entendeu? São 22 anos. E às vezes chega em casa e diz assim, amor, eu vou falar com você. Isso aqui hoje, que eu vim aqui na igreja, tem um cuidadinho quando você for falar isso daí. Entendeu? Eu me preocupo com você. Diga amém. Entendeu? Certo? Então, irmãos, vamos lá.
Vamos agora para a parte bíblica. Tem mais alguma? Me segura só um minutinho. Pode ser? Eu hoje ainda vou resolver um monte de coisa, entendeu? Eu vou fazer uma celebração, muita coisa para fazer hoje. Ó, sim, é o que o pastor aí falou também, certo? Vai chamar um obreiro, chamar a esposa junto. Ó, o fulano está sendo chamado para ser obreiro, cadê a esposa dele? Está aqui, vem junto, entendeu? Porque ela é uma parte do seu ministério, certo? Ela é uma parte do seu ministério. Bem, talvez você olhe para o Salmo 100, vamos agora para a palavra bíblica. Só mais um pouquinho, certo? Já está indo, né? Porque está todo mundo lá, né? Pronto. Agora bote a mensagem no grupo da igreja, por favor, e que o povo já está a caminho, viu? Pode ficar no grupo da igreja. Aí vê se o cunho de mano, se ele está lá ainda, tá bom? Bem, irmãos, perdão aí, irmãos, porque ficamos aqui dessa forma. Bem. O texto, o versículo 2, eu quero me deter só no versículo 2 do Salmo 100. Servir ao Senhor com o quê? Alegria. Com alegria. Vamos lá. A palavra aqui é servir, certo? Servir, irmão, no reino é um privilégio. É um privilégio. Principalmente quando são essas pessoas que não têm parentesco nenhum. Por exemplo, o pastor Henrique não é filho de pastor, não nasceu em casa pastoral, entendeu? Não teve ninguém para estar empurrando ele. Tudo foi o que? Deus providenciando. O nome disso é chamada de Deus. A custa dos apadrinhamentos que nós temos por aí são casos raros. Pessoas que não tiveram nenhum, entendeu? Ah, mas fulano é pastor por causa de fulano. Não. Eu sou filho de um homem que pastoreou por muito tempo. Mas o meu pai nunca empurrou a gente, não. Nunca. Nunca. Chegaram para ele um dia, nós me consagrar o Borisvaldo a diabo. Você sabe. Acho que meu pai ficou, mas eu estou não. Meu pai nunca foi de estar empurrando aí. Nunca. Entendendo? E nós temos uma família cheia de obreiros. Temos uma família cheia, mas meu pai sempre fica, arranja aí uma oportunidade para o meu filho. Não, meu pai nunca fez isso. Aleluia. Meu pai chegar aqui com, gente, como dar oportunidade para o meu filho aí. Não. E eu nem quero que faça isso comigo. Se eu chegar para mim, dá oportunidade para o meu filho aí. Não faço isso não, irmão. Deixa o Espírito Santo fluir. Entendendo? Não faça essa besteira não. Não fique tentando endeusar o menino não. Deixa ele crescer pelas coisas certas. Aí você perguntou tem, pastor, tem como chamar o meu filho? Está tão triste que não tem oportunidade. Não faça essa besteira não, rapaz. Não alimente essas coisas não. Isso. Aí, mas não, o pastor nem me honra, não sei o quê. Não é o tempo da honra. Escute o que eu estou dizendo. É o tempo de aprender. Aleluia. Certo? O tempo da honra vai chegar. Não queira se for fora do tempo, não. Certo? Quem quer ser recebido com honra, tem que esperar ser honrado. Não se honre sozinho, não. Porque eu cheguei e digo, não é o tempo da honra ainda não. É o tempo de aprender. Tem gente que quer ser honrado antes do tempo, pastorinho. Não é certo não. Então vamos lá. Vamos entender aqui uma coisa. Servir a Deus é um privilégio. É uma honra dada por Deus. Certo? Primeira coisa. Nunca queira reconhecimento na obra. Você vai se frustrar. Se tem uma coisa que vai acontecer na sua vida, é você ficar triste quando você não for reconhecido por alguma coisa. Certo? Se não for reconhecido por alguma coisa, não queira, não procure reconhecimento aqui não. Certo? Pegar e dizer, mas pelo menos para citar meu nome. Não, rapaz, que preocupação é essa com o seu nome? Que coisa é? Estou tendo. Não, mas o meu nome, que nome, rapaz? Até o ministério que você tem é de Deus. Entendendo? Uma preocupação medonha. E aquela coisa, não. Calma. Agora presta atenção. Servir com alegria.
aqui entra uma questão interessante. O que é? Estamos vivendo um tempo muito perigoso, que as pessoas que assumem cargo só trabalham em função do cargo. Isso é uma das coisas mais perigosas que tem no meio da igreja. Sabe como é o nome disso? Religiosidade. Você se torna um religioso pela função que você tem. O texto diz, ó, servir com alegria. Ou seja, quem dá alegria é o Espírito Santo. Traduzindo, você tem que cuidar da sua vida espiritual primeiro, para depois cuidar do seu cargo. Porque está acontecendo um problema muito sério nas igrejas. As pessoas só estão vivendo em função do cargo que elas têm. Aí o que isso ocorre? Elas não buscam espiritualmente. Elas não têm um momento para Deus. Aí sabe o que ocorre? Está cheio de gente aí que quando tira o cargo se desvia. Não sei se já aconteceu por aqui. Entendendo? Por quê? Porque é o tipo de pessoa que não está servindo com alegria. Porque só dá para servir com alegria se a pessoa tiver uma vida espiritual. Aleluia! Pautada, se Jesus me ajude. Irmão, eu sou pastor de congregação. A primeira igreja que eu apresento a Deus, sabe qual é? É a minha casa. A primeira igreja que eu apresento ao Senhor é a minha esposa e meus 2 filhos. Eu tenho uma moça e tenho um meninozinho de 8 anos. E a minha amada esposa. Entendeu? Primeira igreja. Pastor, eu pensei que primeiro o senhor orava pelo Marcelo. Não, ela está sabendo aqui. Eu oro por ele depois. Está entendendo? Está entendendo? Primeiro eu apresento os meus. Primeiro eu apresento os meus. Entendendo? Primeiro eu apresento os meus. Os meus aqui. Jesus, isso aqui são oportunidades. Aí depois Jesus abençoa o Marcelo. Dê graça a ele, abençoe a liderança. Está entendendo? Mas eu oro, viu? Está entendendo? Jesus abençoa ele, tal, dê graça a ele. Ele disse, irmão, que ele é o mais lindo da igreja. Ele disse, pastor, o mais lindo, pode até ter bonito aqui, mas o mais lindo só ele. Está entendendo? Ele diz. E o bom de todo é que a esposa assina embaixo. Ela diz, pastor, não tem ninguém mais lindo que meu marido aqui não. Está entendendo? A coisa lá na igreja é séria. Já desse eu liguei. Aí eu disse assim, mãe, liga aí para a irmã. Eu quero falar com ela. Aí a minha esposa ligou. Aí minha esposa quer falar com a senhora. Aí tá certo. Aí, cadê seu namorado? Pastor, meu namorado está descansando a beleza. Eu digo, onde é que eu vou parar num negócio desse? Onde é que eu vou parar numa situação dessa? Pastor, não é porque o homem é muito belo. Rapaz, está entendendo? Situação na cabeça é fogo. Agora olhe para cá, irmão. Olhe para cá. Olhe para mim o que eu vou dizer para você aqui. Olhe para cá. Certo? Preste atenção. Quando ele diz assim, servir com alegria, certo? É porque você tem que tratar de você. Você tem que tratar da sua vida espiritual primeiro, certo? Para você não fazer as coisas na técnica, para você não fazer o trabalho. Eu só vou para o culto por causa do carro. Se eu não for, vai chamar a atenção. Você vem para o culto porque você quer ouvir Deus falar, porque você quer sentir a presença do Senhor. Está entendendo? Você não vem para o culto só em função do seu carro. Eu só estou ali porque eu toco, eu só estou porque eu canto. Você está perdendo tempo. Antes de você ser pregador, antes de ser líder, antes de ser presbítero, evangelista, regente, antes de tudo seja servo. Bendito seja o nome do Senhor, porque o servo é independente da função. Bendito seja Deus. Portanto, antes de exercer a atividade, entenda que você tem que cuidar da sua vida espiritual. Ou cuida dela ou vai dar errado. Porque na hora tem que ser assim. Irmão, nós vamos colocar uma outra pessoa nesse departamento, pois eu também quero minha carta. Entendeu?
Pois eu também quero minha carne. São pessoas que nunca serviram a Deus. Nunca. Entendeu? Nunca serviram a Deus. Serviram ao cargo. O cargo para eles é tudo. Entendeu? E tem uma coisa que eu tenho dito. Tem uma coisa que eu tenho dito que não caia. Ó, o texto diz aqui, ó, servir com alegria. Motivação espiritual. Certo? Motivação espiritual. E tem uma coisa muito séria que precisa ser tirada de dentro das nossas igrejas. Que é, pastor? Você coloca ali uma pessoa para liderar as crianças. Pronto. Para aquela pessoa, só importa na igreja o trabalho das crianças. É culto de jovem. Não tem nada a ver comigo, não. É culto de senhora. Não tem nada a ver comigo, não. É consagração. Não, não é comigo, não. Agora, é o culto das crianças. Ei, pastor, sabe, é culto de criança. Pastor, o que nós vamos fazer? E tal. Aí pega o microfone. Os irmãos que não vêm para o culto de criança, mas ela não vem para o culto de senhora. Ela não vem para o culto da mocidade. Só importa o do departamento dela. Só importa o do departamento dele. Isso não é servir com alegria, isso é competição. E no reino de Deus não tem competição. Não tem. Não tem competição não. Certo? Tem que servir com alegria. Aí nós temos aqui, tem uma coisa, irmão, que precisa ser tirada. Certo? Que é, pastor? Tem uma coisa que precisa ser tirada. Ó, as pessoas, vamos tratar de evangelização. Evangelização, irmãos, é algo para toda a igreja. Tem que acabar esse negócio. Eu digo isso sem medo. Tem que acabar esse negócio de dizer assim: evangelização da mocidade, evangelização das crianças. Isso tem que acabar. Sabe por quê? Porque estão departamentalizando a evangelização. Quando você diz assim, é evangelismo, você quer ali dizer assim: olha, eu quero a mocidade toda no evangelismo. Eu quero a senhora toda no evangelismo. Porque a evangelização é para toda a igreja. Para os obreiros evangelizar, tem que criar evangelismo dos obreiros. Para a senhora evangelizar, evangelismo da senhora. Não precisa disso. Marcou evangelismo, sei lá, sábado, 3 horas da tarde, é para toda a igreja. Se tem uma coisa que não pode ser departamentalizada, é evangelização. E o líder tem responsabilidade. Chega lá no departamento, ó, dia tal tem evangelismo. Dia tal tem evangelismo, certo? E quero contar com todos. Não pode departamentalizar isso daí. Se não servir a Deus com alegria, chega o tempo que você só está na igreja em função do cargo. E o nome disso chama-se religiosidade. Sabe como é o nome disso também? Morte espiritual. Tá bom. Tá bom. Só interessa para você o cargo. Você só está ali pela função que você exerce. Certo? Você não está ali pelo servir a Deus. A única coisa que lhe motiva é o cargo. Isso não é servir com alegria. Quando você perceber isso, eu estou servindo a Deus só pelo cargo. Você tem 2 caminhos. O primeiro, se restaurar imediatamente. Dicas que eu vou lhe dar. Vamos lá. Primeiro, meu pastor, faça uma oração aqui comigo. Estou precisando de um renovo espiritual. Segundo, você que é casado, certo? Se você, pessoas mais íntimas do que seu cônjuge, não tem. Certo?
vai chegar e vai dizer o seguinte: meu amor, é por mim. Faça uma oração aqui por mim, meu amor. Preciso de um renovo. Porque se você, o que tem de gente, irmão, desviado, às vezes não se dizia, vai para outra igreja para purificar. Entendeu? Mas continua desviado. Porque fez no carro a sua motivação. O texto é servir com alegria. E aí você vai sempre buscando. Jesus, tem misericórdia, me ajude. Me dê, Jesus, a tua presença, a tua graça, Senhor. Preciso ter o seu devocional, o seu momento para com Deus. Tem que ter um momento só você e Deus. Você não pode se acostumar só com um coletivo. Você que é líder, que tem encargo, não se acostume só com um coletivo, não. Tem que ter o seu momento só você e Deus. São coisas práticas de se fazer. Talvez você nunca tinha olhado para isso aqui, mas servir com alegria. Porque o que o texto diz assim, ó: Ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. No âmbito geral, somos todos ovelhas, todos. No âmbito geral, nós somos todos ovelhas. Certo? Existem hierarquias diferentes. E ovelha, irmão, tem simplicidade. Ovelha tem hora que tem que dar o cajado nela, tem que botar remédio. Por quê? Porque temos que nos tratar também. Certo? Quando você perceber. E eu já aconteceu de eu pegar meu carro, pastor, estou indo aí. Algum problema na congregação? Mas não, pastor. Quero só aqui uma palavra. Quero só aqui ouvir alguma coisa. Não tem nenhum problema, não quero nenhuma orientação eclesiástica. Quero só pedir para o senhor fazer uma oração aqui comigo. Só tem autoridade que está aqui embaixo. Não estou dizendo que a oração de uma pessoa que não tem carne não seja importante. É sim. Mas nós também temos que ser pastoreados. Entendeu? Temos que ser pastoreados também. Então você está um pouquinho. Pastor, estou indo aí. Estou indo aí no seu gabinete. Pois não. É só uma oração. Só uma oração para mim prosseguir. Bem, e aí, irmãos, por quê? Porque todos somos ovelhas. Quero lhe dizer o seguinte: que você não vai ser honrado pela quantidade de seguidores que você tem no Instagram. Não. Você vai ser honrado por aquilo que você faz por reino, sem procurar reconhecimento. Certo? Não procure reconhecimento. Mas Deus não deve nada a ninguém. Tudo que você fizer por reino, Deus vai lhe abençoar. Certo? Amém? Me liga só um pouquinho aí. Eu já vou passar para a conclusão.